E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like, também a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal. E nesse vídeo eu gostaria de trazer mais um trecho de Luiz Alves Paz de Barros, onde ele conta um dos seus principais erros na Bolsa de Valores. Um dos erros que fizeram ele ter os maiores aprendizados devido à dor que ele sofreu tendo esse erro que prejudicou muito o seu patrimônio naquela época. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Antes de trazer o trecho, eu vou fazer uma análise sobre a situação. O assunto desse vídeo se trata justamente disso, os erros que a gente tem como investidor e os clássicos erros que fazem a gente avançar mais longe. Então existem alguns erros que todos os grandes investidores tiveram em comum em alguma passagem na vida deles. Todos tiveram equívocos que destruíram com o patrimônio deles e fizeram justamente com que eles, digamos que, se acordassem para a realidade, para corrigirem esses erros e se tornarem investidores cada vez melhores. Estudando a vida de diversos grandes investidores para trazer conteúdo aqui para o canal para vocês, eu aprendi que existem alguns padrões de erros que os investidores cometem. E um dos mais tradicionais é prejudicar a rentabilidade deles no início. Ou seja, ter uma autoconfiança tão grande no início com os seus investimentos que fazem com que eles tomem um percentual muito grande de risco. Eles fiquem corajosos demais. E geralmente sempre isso acontece quando eles são muito jovens. À medida que eles vão evoluindo na idade e experiência como investidores, eles vão corrigindo esse apetite ao risco tão elevado. Então eles correm risco sim, mas daí com conhecimento, experiência, corrigindo os erros do passado. Já no início, a tendência natural é que a gente cometa erros mais básicos, digamos assim. Como erros de concentração, concentrar demais em um ativo que você não sabe o que pode acontecer. Investir alavancado é outro erro clássico, através de derivativos, etc. A gente, quando é mais novo, tende a ter um apetite a risco maior, a gente acha que nunca vai errar. Até que é bom a gente ter esse tipo de erro com uma certa idade, onde a gente não tem tantas responsabilidades a cumprir. Porque à medida que a nossa idade vai passando, a gente tem algumas responsabilidades. E se a gente perder muito dinheiro já depois de ter um acúmulo de idade e responsabilidades acumuladas, o risco de a gente se prejudicar é muito maior e a gente não vai conseguir se reerguer da mesma forma que quando a gente erra quando jovem. E um dos investidores que eu falei nesses vídeos aqui do canal, que cometeram erros muito ruins, foram o próprio Otávio Magalhães, sobrinho de Luiz Alves Paz de Barros, que ele conta que no início da sua carreira como investidor, ele quebrou operando com derivativos. Zeca Magalhães, da Tarpon, também quebrou operando com derivativos e saiu devendo. Então, ele tinha recém ganhado seu primeiro automóvel, ele teve que se desfazer do automóvel para poder pagar essa dívida. Lírio Parisotto, outro grande investidor que a gente vive falando sobre os diversos erros que ele cometeu no início. Então, o primeiro erro que ele cometeu foi quando ele ganhou um Fusca de um prêmio que ele concorreu. Na época, o Fusca valia até que tinha um valor considerável. Ele colocou todo esse dinheiro em um investimento na Bolsa de Valores em um momento de pico, onde todo mundo falava que investia e dobrava o capital. Ele acabou comprando no topo, tomou um prejuízo enorme e, segundo ele, aquilo que era o valor de um Fusca se tornou o valor de um jantar barato. Na segunda oportunidade de investimento, ele também teve prejuízos enormes, até porque ele investiu muito mais dinheiro. Ele já era um empreendedor nessa época e investiu um dos seus primeiros dividendos, seus primeiros recursos de investimento, colocou uma cacetada de uma vez só e de repente veio o plano cruzado e ele acabou tendo prejuízos enormes. Só que todos esses investidores que eu falei até agora são investidores de extremo sucesso. Ou seja, todos eles passaram por um momento de dificuldade e aprendizado e não desistiram, seguiram investindo e nos próximos investimentos pararam de cometer os mesmos erros do início. Isso fez com que eles evoluíssem e se tornassem cada vez investidores melhores.
a maioria dos investidores, se tomasse um prejuízo tão desastroso que nem esses investidores já no início, iria se abater, iria falar que a Bolsa de Valores era um cassino e ia pular fora do jogo, não ia entrar, ter coragem de continuar investindo. Já esses investidores que erraram e tiveram coragem para continuar investindo, acabaram se tornando investidores de extremo sucesso hoje em dia. E mais um investidor de extremo sucesso, que é o assunto principal desse vídeo, é Luiz Alves Paes de Barros. Ele conta que um dos seus principais erros como investidor foi quando ele estava começando a investir na ação da Belgo Mineira. Então, naquela época, ele não tinha tanto dinheiro, que nem agora, obviamente, mas ele já tinha uma quantidade considerável de dinheiro e, segundo ele colocou quase todo o seu patrimônio. Tem alguns vídeos até que ele diz que praticamente todo o patrimônio dele foi colocado de uma vez só em Belgo Mineira. Então a ação já vinha caindo há um certo tempo. Ele confiou que aquela lá seria uma grande oportunidade de investimento. Não que a empresa fosse ruim, mas ele entrou em um timing muito equivocado. Colocou toda a grana de uma vez só em vez de comprar de forma fracionada, o que já começa sendo um erro bastante grande. Hoje em dia ele monta participações de forma mais lenta, não de uma vez só. E a ação, depois do momento que ele começou a comprar, segundo valores proporcionais, ele não se lembra quanto que valia naquela época e qual moeda era negociada naquela época, mas segundo ele, em termos proporcionais, seria a mesma coisa que ele ter comprado todo o seu dinheiro a R$20 e a ação ter caído no mesmo dia para R$4, ou seja, uma queda monstruosa de uma vez só. Ele ficou preso durante vários anos só para conseguir recuperar o valor que ele perdeu. E segundo ele, o susto foi tão grande que ele passou muitos dias de cama, muito preocupado e ansioso devido a esse erro nesse investimento. Só que esse erro fez com que no futuro ele aprendesse com esse erro e no futuro ele acertasse o investimento. Então ele conta depois uma história onde ele investiu novamente na mesma ação da Belgo Mineira e dessa vez ele multiplicou o seu capital em mais de 20 vezes nesse investimento. E é justamente esse trecho que eu contei para vocês que ele mesmo vai contar através do trecho que eu trouxe para esse vídeo. Fiquem com o corte onde ele relata detalhes sobre esse investimento e o que ele acabou aprendendo com tudo isso. Fiquem com o trecho. Qual é o maior inimigo do investidor que você acha? Ao longo de tudo que você já viu no mercado, qual é o maior inimigo do investidor? É o estômago. E que é movido pela ansiedade, ataca o estômago para mim. Então você percebe, né? Quando está a coisa complicada, quando o estômago não aguenta mais. E começa com batimento cardíaco, começa tudo, mas o pior, o sinal vem do estômago. Então, vamos começar? Ô Luiz, o que você acha da gente começar com uma historinha de terror, então, para a gente falar de estômago? Conta pra gente a história da Belgo Mineira, já que a gente está falando de estômago. Como é que foi aguentar o estômago do seu investimento na Belgo? Eu tenho duas passagens da Belgo. Tem duas? Uma quando eu tinha, acho que 2 anos, 47, 67. Eu sei, entre 68, 69, 70. Eu estava começando na Bolsa, tinha pouco dinheiro, e apareceu a oportunidade da Belgo Mineira, que parece que era muito boa, tinha caído muito, e eu, vamos dizer que pus 60% a 70% de tudo que eu comprei ações na Belgo Mineira. Mas foi esperar comprar, vamos dizer que o número, acho que era tipo 20, não sei que moeda, mas era 20. O meu caiu para 4, mas quando eu comprei a última, aquilo eu falei, agora acabou minha vida, não tem mais o que fazer. 70% do patrimônio. Eu não podia sair de noite, ir no cinema o coração disparava. Então, e de repente foi anos após
ela voltou para um número razoável e que eu falei, isso aí já chegou, tchau, espero, né? Experiência. Essa foi a primeira. Portanto, na ação da segunda, ela ficou... A Belgo Mineira era uma firma importantíssima. Começou no Brasil, acho que nos anos 20, 25, e era uma firma de Luxemburgo, com era por belgos, da Bélgica e brasileiros. Sim. Mas tinha mudado de controle. Um tempo foi ter a brasileira, depois se vendia. Era cotada no exterior, tinha cotado a mesmo papel, mesmíssimo. Era cotado, era escrito em português, era cotado aqui no exterior. Caramba. Havia o swap que a turma fazia, trazia papéis de avião, ia para lá, operava na bolsa lá, trazia papéis ao portador, que era montes de papéis, e vendia aqui na bolsa. Essa era uma operação demorava 1 mês ou 2 meses. Então, quando o avião chegava, sabia que ia cair o papel, porque o pessoal percebia que estava fora de preço e ia cobrar baratinho para vender aqui. Então, o papel foi importante e o setor ciclicou demais, o setor de siderurgia. E nesse ponto a Belgo vai quebrar, não tem solução. Era 2002, o Brasil estava péssimo e a Belgo Mineira estava cotada qualquer número de 2 ou 3 milhões de dólares. A firma que já tinha sido... Ela era dona de um negócio chamado Samitre, o Samarco, que hoje fez esse grande desastre. E o pessoal do exterior tirou o apoio ao Brasil, falou, olha, agora azar, não temos nenhuma possibilidade de mandar dinheiro, vocês se virem. E se virar, representava vender a Samarco. A Samarco era 1/3 do que é a Belgo Mineira. A Belgo Mineira comprou a Samarco, não me lembro, 30 ou 40 milhões de dólares, não me lembro bem os números da época. Era quase ridículo, mas era todas as boas minerações de ferro do Brasil. E foi onde a Vale se engrandeceu. Ela comprou em sociedade com a BHP e fizeram o primeiro aqueduto de levar minérios com 40 bombas para entregar no porto. Era uma coisa espetacular. Com isso, ela pôde aguentar o período cíclico horrível. E ela ficou cotada praticamente a zero nesse ponto, e eu fui comprando. Essa eu fui sem medo nenhum, era ridículo. Vamos dizer, como se fosse hoje Petrobras, a 20, os Petrobras a R$1. Caramba. Aí foi, e ela de 2002 até 2007 multiplicou por 52 vezes em dólares. Eu devo ter pego 22 vezes, ou um número qualquer assim, e eu estava com dinheiro nessa hora, porque eu tinha acabado de vender o Real? Era 2.000 Banco Real, a participação no Banco Real. E então não estava. Aí essa eu não tinha medo nenhuma. Vá lá, para não valer nada mesmo, tá ótimo. Mas, ô Luiz, o que você enxergou na Belgo? A empresa estava quebrando. Não é que estava quebrando. O ramo de siderúrgico estava péssimo. Estava indo mal. Então lá, uma hora vai melhorar. As minas estavam aí, ela é sentada numa mina de. Você atravessa a rua, maior mina espetacular, quase ferro puro, e o siderurgia você investe uma vez só.
O alto forno, a cada 5, 6 anos, você precisa reformar, mas isso faz parte. Não tem investimento, não tem tecnologia, não tem nada. É assim, é ligar ou a chave. Quando a economia vai melhorar, ninguém investiu, porque tá tudo ruim, quem tem capacidade põe para funcionar e começa a ganhar dinheiro. A CSN passou o mesmo apuro tempos atrás e agora está... Falava, ele não sai dessa, não sai dessa. Está aí, tranquilo, agora vai receber milhões pela mina dela, vai entrar no dinheiro. Uma firma que diziam que não tem solução, está aí, todo vapor, ligando autofornos que estavam desligados, porque a economia deu uma pequena melhora. Estamos no início de um ciclo positivo. Não é a mesma era do que estávamos no 2002. 2002, nós fomos até 2007, 2008. Foi esse período, o primeiro ciclo. Depois, 2008 até 2015, foi um ciclo desastroso. 2015 começou o ciclo que nós estamos, 2016. A bolsa chegou a $9.000 o índice, depois de vir de 84 mil. Só que $9.000, 8 anos depois do 44. Se puser inflação e tudo, mas tanto faz. E agora, hoje em dia, nós estamos já a $20 mil, quase. Dólar 5,30, a bolsa está 6 mil, estamos a 20 mil. Então, dado do pior, que foi dezembro de 15, que estava $9.000, hoje já estamos em $20. E estamos no início, portanto, de uma multiplicação que, em geral, no Lula, a bolsa foi 20. O Sarney foi 15 ou 18. Então, tudo isso em dólar. Em geral, o país está tão mal que o dólar é muito alto. Quando a bolsa melhora muito, atrai muito capital para o Brasil, mostra que o assunto está melhorando, o dólar cai. Então, a alta em real é sempre muito acima da dólar. Porque se ganha no dólar com a bolsa subindo e com o dólar caindo em reais. E com isso, o crescimento em dólar é muito bom.